Estamos de volta com a edição especial do podcast com o Sebrae Você Pode Mais, por aqui na 12ª edição da Feira do Empreendedor, direto do Multicenter Negócios e Eventos. Por aqui, uma maratona de conhecimento, de oportunidades, passando pelos diversos segmentos, mas falando de um ponto em comum para todo tipo de negócio, né? Afinal de contas, todo mundo quer crédito, não é isso? Anderson Lee, coordenador da Arena de Finanças da Feira do Empreendedor, está aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo, Anderson. Boa noite, sempre um prazer estar aqui novamente com vocês nesse espaço que é muito bacana. A gente tem a oportunidade de conversar um pouco sobre gestão financeira e crédito. Bom demais ter você de volta. Conosco também o Rafael Oliveira, que é gerente regional da SEAP Brasil. Vai explicar tudo para a gente sobre as oportunidades que você encontra por lá. Muito boa noite, é um prazer imenso estar num evento tão grandioso como esse, que é a Feira do Empreendedor, que gera muitos negócios para os nossos empreendedores, não só em São Luís, mas em todo o Maranhão e Nordeste. Vamos começar falando sobre o que é o SEAP Brasil. Pronto, o SEAP é uma instituição financeira que trabalha com crédito para empreendedores, né, que precisam investir no seu negócio. Empreendedores que precisam de fortalecimento para que possam investir na sua atividade, por exemplo, com fluxo de caixa, com capital de giro para que ele possa renovar estoque. E o SEAP Brasil hoje já atua há 37 anos com esse segmento. E hoje o nosso diferencial é que, além de prestar um capital para que o empreendedor possa investir na sua atividade, é prestar orientação financeira para que ele possa fazer uma correta aplicação do seu capital de giro em sua atividade. Basicamente é isso que hoje nós atuamos há 37 anos no mercado com esse segmento. Nessa edição da Feira do Empreendedor, como é que vocês se apresentam aqui para os visitantes? Hoje nós estamos apresentando uma modalidade de fato de orientação. Nós estamos aqui hoje conhecendo as atividades, ouvindo o nosso empreendedor, qual é o tipo de negócio dele, o que faz ele trazer a participar de um evento tão grandioso como esse, ouvir as histórias, qual é a real necessidade de investimento, se de fato é um capital, se de fato é uma reforma, se de fato é um ativo fixo, por exemplo, uma compra de equipamentos. E hoje a nossa instituição hoje está como ouvinte para entender a real necessidade do nosso cliente, para que a gente possa entregar um capital orientado que de fato venha fortalecer ele naquela atividade para que ele possa se desenvolver. Anderson, ser ouvinte é o que mais o Sebrae faz, né? Que é ouvir o povo, ouvir os empreendedores, ouvir gente que está querendo destravar principalmente a vida financeira da empresa, né? O que você observou aí nesses primeiros momentos de contato com as pessoas que vieram em busca desse tipo de conteúdo? É muito interessante essa sua fala, porque a gente observa que isso vai de encontro com uma pesquisa que o Sebrae faz todo ano, que é como os pequenos negócios financiam no país. E um dado bem interessante, e tem a ver com o que a gente conversa no dia a dia, e aqui na feira não é diferente, a gente entendendo como que o empreendedor se comporta com relação às finanças. E aí nessa pesquisa ela mostra que 61% desses empreendimentos que vão buscar crédito é um crédito pessoal, né? Não é um crédito para a empresa. Então isso chama a atenção que existe um crédito que ele é específico para a empresa, né? Para o negócio. E nessa mesma pesquisa ela mostra que muitos desses empresários que conseguem o crédito não sabem aplicar da forma correta. Então isso é bem interessante e não é diferente do que a gente observa que os empreendedores vêm buscar conhecimento, principalmente com relação à gestão financeira. Como você aplicar esse crédito que você buscou no mercado. E a gente observa que, às vezes, ele não aplica da forma correta, né? Faz as aquisições que não foi feito conforme o seu planejamento, né? Então, a gente vai observando que ele vai gerando uma bola de neve com relação à aplicação desses recursos, né? Então, a gente busca orientar esse empresário, esse empreendedor que obteve o crédito, aplicar da forma correta, de forma consciente no seu negócio. Hoje em dia não é tão difícil ter acesso ao crédito, né? O difícil é você honrar com o compromisso que você faz quando tem acesso a isso, porque senão vem juros, vem toda aquela complicação que ninguém deseja, né? Perfeito. E o Sebrae tem uma solução bem bacana, que é justamente para o empresário ele observar as suas finanças, né? Que é a planejadora financeira. É uma solução digital, isso está lá na plataforma do Sebrae. Se de repente você não sabe qual é o caminho, né? A planejadora.sebrae.com.br, você vai ter essa solução na mão, onde você vai ter o seu planejamento financeiro e ao final do seu planejamento financeiro, onde você coloca todas as suas despesas, todas as suas receitas, você faz o que a gente chama de fluxo de caixa, né? Você projetar a sua empresa no tempo e no espaço. Como é que o SEAP tem desenvolvido essa missão de atender esses empreendedores que buscam crédito?
Andresa, exatamente o que o Anderson falou, né? Hoje em dia é muito fácil você ter acesso ao crédito. Hoje, apenas com a tela do celular, você consegue ter acesso a um recurso, né? A ideia hoje é que você saiba trabalhar exatamente o que você consegue de capital. Hoje, o SEAP ele trabalha com uma proporção muito local, né? Através dos nossos assessores de crédito. Eles visitam a nossa atividade do cliente para conhecer como é que de fato funciona aquele empreendimento, presta uma orientação financeira. Nós fazemos um pequeno levantamento de como funciona aquela atividade, qual que é a receita dele, o que ele presta de lucro e etc., para que de fato possa conceder um capital assertivo para ele. E além de conceder o capital, a gente presta a nossa orientação financeira, que é justamente o diferencial que Anderson falou, né, que é prestar para o cliente uma orientação de fato com que ele possa aplicar aquele capital da maneira correta. Né? Hoje é muito fácil você pegar, um exemplo, um capital de R$10 mil e jogar ele dentro da sua atividade. A ideia é que a gente entenda que esse capital, de fato, ele venha gerar frutos e rendimentos para aquele cliente, para que ele possa ter lucros e benefícios com isso e que possa se desenvolver muito tranquilamente, possa fazer que aquele capital, de fato, seja saudável para ele e para a atividade dele, porque a nossa ideia, além de gerar recurso economicamente falando para a atividade dele, é para que isso venha beneficiar ele como pessoa, como família, para ele, para a casa dele, para a família dele e eles. Anderson comentou ainda há pouco sobre esse problema clássico de gente que mistura finança pessoal com a finança da empresa. Qual é o perfil do cliente que tem chegado lá na SEAP Brasil? Hoje a gente tem, de fato, esse grande impacto, né? As pessoas, de fato, não conseguem diferenciar o que, de fato, é um capital de giro, o que é uma finança pessoal, acabam utilizando o recurso da atividade, tanto para a atividade quanto para um recurso próprio. E a nossa ideia é justamente prestar essa orientação. Hoje, por exemplo, nós trabalhamos inclusive com orientadores, com consultores externos que fazem essa orientação para o nosso empreendedor. Nós prestamos cursos, nós prestamos orientação, tanto com o nosso assessor de crédito, como, por exemplo, com cursos, para que o empreendedor ele possa fazer essa diferenciação. De fato, entender o que de fato é despesas pessoais e o que de fato é despesas operacionais da atividade dele, para que ele possa ter, de fato, um rendimento. Entende? Então, como eu falei anteriormente, hoje é muito simples você conseguir um recurso, mas saber trabalhar com ele é que é o diferencial. Então, hoje, o principal papel do SEAP é exatamente isso. E durante a feira, nós conversamos com vários empreendedores e é legal ouvir eles, porque, em sua grande maioria, não é sobre um valor, não é sobre uma taxa, mas, de fato, é sobre uma orientação do que fazer com o recurso e aplicar com a ideia, com o projeto que ele tem dentro da atividade dele. E o SEAP ele faz hoje isso muito bem, graças a Deus, porque é o nosso diferencial de mercado. Além de misturar essas contas, né, quais têm sido os erros mais comuns para quem está aí nessa confusão aí na vida financeira? Bom, um erro clássico é misturar o que é da finança pessoal, o que é a finança da empresa, né? E saber exatamente o ponto de equilíbrio, né? Então, muitos dos empresários, eles não têm essa noção de quanto que eu preciso faturar, onde eu não estou tendo nem lucro nem prejuízo, eu tenho que empatar, vamos dizer assim. O ponto de equilíbrio é onde você sabe exatamente o que você precisa faturar para pagar os seus custos fixos. Eu costumo dizer que uma boa gestão financeira, ela parte do seguinte princípio, né? DRE, é onde você observa todos os resultados da empresa, receita, despesa e o que sobra, né? Se é lucro ou prejuízo. A partir dali, você vai montar o seu fluxo de caixa, né? Saber se você vai precisar de uma reserva de emergência no futuro, por exemplo. E o patrimônio, saber se realmente, de fato, a empresa consegue se sustentar ao longo de um tempo financeiramente, né? Falando de estrutura, né? E aí, quando a gente fala de balanço patrimonial, vem na cabeça exatamente os bens, mas é exatamente isso mesmo, não os bens pessoais, o bem da empresa, né? Será essa empresa, de fato, ela está construindo uma estrutura sólida? Então, ela precisa observar esse tripé, né? DRE, fluxo de caixa e balanço patrimonial. Aí, a partir daí, aí você consegue tomar uma decisão mais segura, porque você sabe se de fato, porque às vezes o empresário ele observa o faturamento, né? Então, ele acha que aquilo dali é de fato o que sobra, na realidade não é. Às vezes você vende muito, mas você também tem um custo muito elevado. Então, um erro clássico é não saber fazer as retiradas da empresa. Então, definir um bom prolabore, né, que esse nome é um pouco assim estrambólico, vamos dizer assim, mas o prolabore nada mais é do que a retirada dos sócios, né? Então, se você não é sócio, mas você precisa definir uma fatia de onde você tira, isso compõe a tua estrutura de custo. Não é? Um erro clássico é tirar do que sobra. O que sobra você tem que reinvestir no negócio, né? Então,
Um dos erros clássicos é esse. E tem que ter um limite também, né? Não pode sair tirando qualquer valor, sem ter esse controle, Perfeito. né? Você tem que definir um percentual, né, que vai compor a tua estrutura de custo, né, o custo fixo. E aí o que é interessante você observar é que nessa solução que eu falei ainda há pouco, que é a planejadora financeira, ela te dá esses resultados, né? Então você não precisa calcular, você precisa colocar os seus números do seu negócio. Então é muito legal. E voltando aqui para esse momento onde a gente está aqui na feira, o espaço de soluções financeiras, ele está ali, além das soluções financeiras, a gente tem um atendimento que ele é específico para o empreendedor fazer o seu planejamento financeiro. Então tem a orientação do Sebrae, tem a orientação dos parceiros que estão ali, das instituições financeiras, né? Buscando o quê? Orientar esse empreendedor que está buscando o crédito para aplicar da forma consciente, né, no seu negócio. Eu vou aproveitar que o Rafael está por aqui para a gente falar sobre as perspectivas para o acesso a esse microcrédito. Tem alguma novidade no mercado que você já possa antecipar para quem está querendo ir em busca desse recurso? Então, hoje, uma das grandes demandas do nosso empreendedor é justamente, de fato, a real necessidade que atende à atividade dele. Uma das grandes demandas hoje, por exemplo, é poder fazer uma reforma no empreendimento, melhorar a parte de prateleira, pintura ou a própria estrutura do negócio, comprar um maquinário, ou às vezes até comprar um próprio veículo. E o CEAP tem se preparado para isso. Recentemente nós ativamos, né, uma linha de crédito que o cliente ele pode fazer a aplicação em reformas e pequenas melhorias, tanto do negócio quanto da parte residencial. A gente entende que o empreendedor ele está atuando ali em frente à atividade dele, tanto para a atividade quanto também para o próprio recurso próprio, né? Às vezes ele tem um sonho de ter uma estrutura bem consolidada em casa, e o CEAP hoje consegue atender isso através da nossa linha de crédito. E muito em breve nós vamos poder também lançar linhas de crédito para questões de aconchego, por exemplo, móveis planejados, que o cliente precisa atender a real necessidade tanto do ambiente interno profissional quanto do pessoal, e também a parte de veículos, né? A gente tem muitos empreendedores hoje que pagam frete, etc., que precisam de um veículo próprio, quem sabe uma moto para fazer uma entrega, ou um pequeno caminhão. O CEAP também vai trabalhar com essa linha de crédito para que eles possam fazer esses financiamentos e a gente poder atender a necessidade, muito além do capital de giro, né, com de fato o que ele precisa naquele momento para aplicar no negócio dele, para que ele possa desenvolver. Então a gente tem pensado muito à frente desses recursos. Então essas novidades elas estão aí a um curto prazo para atender todos os nossos clientes hoje da carteira. Para ter acesso a essa linha de crédito tem que ir lá no CEAP, tá? Mas para ir em busca de informação, de orientação, o Sebrae está sempre de portas abertas. A gente vai se encaminhando aqui para o encerramento da participação de vocês no podcast, mas vamos dar uma dica para quem está nos acompanhando. Essa calculadora que você falou, ela é disponível facilmente para todo mundo, porque o Sebrae publica tudo no site, né? No site, na rede social. Como é que as pessoas podem ter acesso, Anderson? Bom, a planejadora financeira é uma solução digital do Sebrae, está no portal www.sebrae.com.br. Você busca lá no mecanismo de busca que aparece muito parecido com o do Google, você coloca lá no portal, bota planejadora financeira, você vai encontrar essa solução e ela é gratuita. Ela é bem interessante, que já dá para você aplicar isso amanhã mesmo. Oportunidade imperdível. Quero muito agradecer a presença de vocês por aqui. Rafael Oliveira, gerente regional do CEAP Brasil. Anderson Lee, coordenador da Arena de Finanças daqui da Feira do Empreendedor, que foi muito bem preparada para receber tanta gente. Obrigada pela presença. Nós agradecemos a oportunidade.